Comboio, que originalmente chama-se Convoy, é um filme de ação americano lançado em 1978, dirigido por Sam Peckinpah e estrelado por Kris Kristofferson, Ali McGraw, Ernest Borgnine, Burt Young, Meg Sinclair e Franklin Adjyer. O filme é baseado na canção country de sucesso de 1975, chamada Convoy, de C.W. McCall. O filme foi produzido quando a febre do rádio CB e dos caminhões estavam no auge nos Estados Unidos, seguindo a linha de filmes com temática semelhante, como Moonfire, lançado em 1970, Duel, lançado em 1971, Dead Red Mines, lançado em 1973, e Jack, lançado em 1973, White Lines Fever, lançado em 1975, Smoke and the Bandit, 1977, La Ménage, lançado em 1977, e Black Hair, lançado em 1977. O filme narra a história de caminhoneiros extorquidos por um xerife no Arizona. Um deles agride o xerife durante uma briga. Vários caminhoneiros rebeldes tentam cruzar a fronteira do estado para o Novo México, enquanto são perseguidos pela polícia. Eles também planejam resgatar um aliado mantido em cativeiro no Texas, vítima da brutalidade policial. O filme foi lançado primeiro no Japão em 10 de junho de 1978 e nos Estados Unidos em 28 de junho de 1978 pela United Artists. O filme recebeu críticas mistas, mas foi o filme de maior sucesso comercial na carreira do cineasta Sam Peckinpah. O filme foi financiado principalmente pela EMI Films da Grã-Bretanha, que havia investido no filme A Cruz de Ferro, também dirigido por Sam Peckinpah. Comboio foi filmado quase inteiramente no estado do Novo México. A produção começou em 1977, quando a febre do rádio CB e caminhões estava no auge. Durante o mesmo período de filmes como Le Vantage, Smoke and the Bandit, The Great Smoke, Block, Breaker and With Care, todos de 1977. Também os filmes High Burlings e Steel Cowboy, filmes lançados em 1978, bem como as séries de televisão Move On, que foi ao ar de 1974 a 1976, e BJ and the Bear, que foi ao ar de 1979 a 1981. Durante este período de vida do cineasta Sam Peckinpah, foi relatado que ele sofria de alcoolismo e dependência química. Seus 4 filmes anteriores, A Cruz de Ferro, lançado em 1977, Elite Assassina, lançado em 1975, Traga Minha Cabeça, de Alfredo Garcia, lançado em 1974, e Bad Guide e Billy the Kid, lançado em 1973, tiveram dificuldades nas bilheterias. O diretor Sam Peckinpah precisava de um verdadeiro sucesso de bilheteria. Satisfeito com o roteiro, escrito por B.W.L. Norton, Sam Peckinpah tentou encorajar os atores a reescrever o roteiro, improvisar e criar seus próprios diálogos. Em outra mudança em relação ao roteiro, Sam Peckinpah tentou adicionar uma nova dimensão
ao filme, escalando 2 atores negros como membros do filme Comboio. Madge Sinclair interpretando a Mulher Viúva e o Frank Aguirre interpretando o Spider Mike. Quando o comboio fez uma curva acentuada num cruzamento, o caminhão branco Rockway 361, produzido em 1972, da Mulher Viúva, tombou acidentalmente, quase colidindo com o carro branco. A cena foi adicionada no filme como uma piada sobre as cores, e a Mulher Viúva teve que continuar como passageira do caminhão. Sam Peckinpah contratou seu amigo de longa data, o James Coburn, como diretor de segunda unidade. James Coburn dirigiu algumas cenas, substituindo Sam Peckinpah quando este estava sob o efeito de drogas ou álcool. A versão original de Comboio, editada e montada por Sam Peckinpah e o seu editor de longa data, o Gart Graven, no início do ano de 1978, tinha uma duração estimada de 220 minutos. De acordo com o livro F They Move, Kill, and the Life and Times of Sam Peckinpah, de David Reeder, e o documentário Passion and Poetry, Sam's Trucker Movie, a versão de Sam Peckinpah não tinha trilha sonora, além da canção título e da música Blow the Gate to Heaven, de Richard Gillings, que já havia trabalhado com Sam Peckinpah no filme A Morte Não Manda Recado. Field, que compôs a música de muitos filmes anteriores dirigidos por Sam Peckinpah, também foi contratado para compor a trilha sonora de Comboio. Após uma segunda exibição da versão editada preliminar de Sam Peckinpah, o executivo da EMI, o Michael Dilley, demitiu Sam Peckinpah e o editor Gart Graven do filme Comboio em meados de março de 1978 e promoveu o editor Graeme Clifford a editor supervisor para reduzir drasticamente a duração do filme para um lançamento do filme em junho de 1978. Gardner Simons, autor do livro Sam Peckinpah, a Portland in Montage, disse que a versão do filme Comboio da EMI Films e do editor Graeme Clifford cortou as entranhas do filme. Questionado sobre a produção de Comboio durante uma entrevista em julho de 1978, Sam Peckinpah teria dito: ao preparar o filme A Cruz de Ferro, eu ouvia constantemente na rádio das Forças Armadas uma música que dizia: vamos chegar ao portão a 98 km por hora. Deixe os caminhoneiros seguirem a 104 km por hora. E eu pensava, por Deus, eu gostaria de estar naquela estrada. Então eu fui lá, mas acabei não estando lá de verdade. O filme foi concluído com 11 dias de atraso e um custo de 12 milhões de dólares, mais do que o dobro do orçamento inicial. A famosa cena em que o caminhão-tanque é metralhado e explode, cai de uma ponte, foi filmada em Needles, Califórnia, em uma ponte de mão única sobre o rio Colorado, entre o Arizona e a Califórnia. O Corpo de Bombeiros da cidade de Needles prestou assistência contra incêndios durante a filmagem. A ponte foi removida logo depois e uma nova estrutura conectou as duas margens do rio.
Além de dirigir o filme, Sam Peckinpah fez uma participação especial interpretando o técnico de som durante uma cena da entrevista. O filme arrecadou 4 milhões de dólares no Japão em seus primeiros 9 dias de exibição nos cinemas. Comboio foi o filme de maior bilheteria na carreira do cineasta Sam Peckinpah, arrecadando o equivalente a 45 milhões de dólares nas bilheterias dos Estados Unidos e Canadá. Em 28 de abril de 2015, a Kino Lorber lançou Comboio em DVD e Blu-ray. O filme foi um sucesso na União Soviética, mostrando uma rebelião da classe trabalhadora contra um governo corrupto. Embora o filme tenha sido um sucesso, o comportamento de Sam Peckinpah durante as filmagens o tornou inelegível para seguro. Ele só voltaria a dirigir um filme 5 anos depois. Embora o filme tenha sido inspirado na canção homônima Convoy de 1975, a música não tinha um enredo muito elaborado. Depois que o roteiro foi escrito, Bill Fries, também conhecido como C.W. McCall, gravou uma nova versão da música com letras que incorporavam os personagens do filme e os eventos. Esta versão nova da música toca durante os créditos finais do filme. A maioria dos fanáticos religiosos na cena da van são interpretados por membros da banda de turnê de Kris Kristofferson na década de 1970. O pato no capô do caminhão Mack do Rubber Duck foi posteriormente usado no filme A Prova de Morte, lançado em 2007, como ornamento do capô do carro tunado de O Dublê Mike. Foi criado por John Billings, que recebeu um agradecimento de Quentin Tarantino. Hal Needham e Burt Reynolds tiveram a oportunidade de trabalhar neste filme. Eles decidiram produzir o filme Agarra-me se Puderes, lançado em 1977, em vez deste filme aqui. As filmagens de Comboio finalmente terminaram no início de setembro de 1977, com 2 meses de atraso e um estouro no orçamento de 3 milhões de dólares. Um mês depois, Sam Peckinpah foi incumbido de refilmar várias cenas, o que fez sem incidentes. Após vários meses de edição do filme, Sam Peckinpah entregou uma versão preliminar sem se preocupar em incluir a meia-hora final do filme. A EMI Film perdeu a paciência com Sam Peckinpah e assumiu a edição do filme. Sam Peckinpah estava consumindo grandes quantidades de cocaína, quaaludes e injeções de vitaminas, o que o deixava irritável e irracional. Em certo momento, ele ligou para o seu sobrinho, David E. Peckinpah, do set de filmagem, reclamando que Steve McQueen e a Executive Car Leasing Company estavam conspirando para matá-lo. Ali McGraw, sempre desconfortável diante das câmeras, chegou ao set um dia tão embriagado por cocaína e tequila que não conseguiu atuar. O incidente a levou a abandonar as drogas. Steve McQueen foi inicialmente convidado para interpretar Martin Rubber Duck
Penrod, mas ele recusou o papel. A produção do filme foi interrompida por várias semanas depois que Kris Kristofferson deixou as filmagens para uma turnê de shows. Sam Peckinpah só aceitou dirigir este filme porque ele estava quase falido financeiramente. A cena da briga no bar levou 10 dias para ser filmada. Ali MacGraw achou o trabalho com Sam Peckinpah neste filme tão estressante que ela acabou desenvolvendo uma herpes labial devido a toda a tensão que estava sentindo durante a produção do filme.